em nome de todos os fisioterapeutas que estão aqui nos assistindo hoje, eu queria primeiramente te agradecer por você ter disponibilizado uma parte do seu tempo hoje para poder compartilhar as suas experiências, seus conhecimentos, o que te fez ganhar os seus R$ 10.000 por mês. E assim, eu te digo isso porque eu entendo, né, a correria do dia a dia, e às vezes a gente vai, a Lorena falou assim, meu Deus, não sei, o tempo, né, tá apertado, mas a gente vai entrar. E ela deu um jeito e ela entrou aqui. Então, obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo pra gente, tá bom? Por nada. Então, É Lorena, uma ó, ajudando a outra. então, por questão de integridade e legitimidade, porque vai que compreendi alguma informação errada, vai que eu passei alguma informação errada, eu preciso te perguntar se você chegou aos seus R$ 10.000 durante um mês trabalhando como fisioterapeuta e assim por diante. E qual foi o resultado que você teve quando você fechou o caixa do mês, né? Vamos começar a partir desse ponto e a gente vai conversando sobre outras coisas. Tá joia. É, desde que eu comecei, né, no Fisio 10K, eu comecei a, muito devagar, né, ainda a ver as aulas, né, por causa da correria. E eu fui colocando metas para cumprir. Cada mês aumentando um pouquinho. E Com agora em quanto, novembro, desculpa te interromper, mas só para já que você falou de metas e foi crescendo, antes de entrar no fisioterapeuta 10K, em média, quanto você ganhava por mês? Qual foi esse crescimento, já que você vai falar de crescimento? a partir de começar a estudar, começar a, né, a ouvir suas palestras, a ver o curso, pegar as dicas, eu comecei a ter outra visão e botar metas a serem cumpridas. E uma delas foi de chegar aos 10K, né? Aos pouquinhos, para também não, né, não ficar muito acima do que eu estava, porque por causa da pandemia no comecinho eu estava tirando em torno de 3.000, 4.000, dependendo do mês. Eu tive mês que eu fiquei parada, que eu acho que foi em março, que bastante gente parou. Então eu tive mês de tirar 1.500 por mês, mais ou menos. Então eu fui botando metas. E em novembro eu cheguei aos 10 e 200 e pouco. Foi mais ou menos isso, em novembro do Massa, mês. então, definitivamente, né? Você virou uma fisioterapeuta 10K. E é legal ouvir disso, da questão da, por exemplo, legal no seguinte quesito, de motivação para os fisioterapeutas que talvez estejam numa situação semelhante à sua há algum tempo atrás, né? Você falou aí que no mês de março, ou seja, bem logo quando todo esse caos, né? Esses obstáculos, essa crise que começou a aparecer para todos nós fisioterapeutas no ano anterior, de 2020, vocês ficou aos 1.500, né? E isso, assim, só você sabe o que você viveu naquele mês, o quanto talvez tenha sido desesperador, desmotivador e assim por diante, mas você deu a volta por cima. Você, mês após mês, foi Sim. crescendo, né? E Fala, graças a Deus, viu, Jorge? Porque ele foi abrindo muitas portas para mim nesse período, porque eu fiquei, acho que quase todo mundo ficou com medo, não sabia o que ia acontecer. Então eu comecei a cancelar meus atendimentos de estética e comecei a atender só mais fisioterapia, fisioterapia específica assim de reabilitação, acupuntura. E aí Deus foi abrindo assim portas, eu comecei a atender a domicílio e foi indo e com as suas aulas, com as dicas, eu fui aumentando o meu valor, né? Então assim, eu fui trabalhando menos e ganhando mais. Então, a gente comecei a ver que o problema estava na minha crença. Eu estava ganhando menos, pedindo, né, assim, dando um valor a menos da minha sessão. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, não, meu valor é esse. E eu comecei a trabalhar em outras cidades também. Então, eu comecei a ir para cidades perto da minha, nas regiões, e até algumas longe. Então, eu comecei a pôr valores mais altos e o pessoal paga. E eles pagam isso. Então, eu comecei a ver que eu não preciso ficar chorando, caçando, né, os famosos caçadores de desconto, né, Jorge? E É, foi uma das coisas que eu e comecei a assim, ver. quer queira ou quer não, já puxando um pouco do gancho, né, do que você disse e associando à primeira aula do workshop gratuito de fisioterapia. Lá eu falo que, por exemplo, você falou aí do desconto, né, de baixar o preço, que o fato de você baixar o preço ou dar desconto ao seu paciente, muitas das vezes a gente acredita, quando a gente não tem essa informação, ciência dessa informação, que vai ser a solução. Mas muito pelo contrário.
quando você dá o desconto, você atrai o caçador de desconto. E Verdade. o grande problema, na minha opinião, do caçador de desconto é que ele sempre vai chorar por mais desconto, então isso desmotiva demais a gente. E ele sempre troca, né? Vamos supor, se o George, concorrente da Lorena, dá R$ 1 mais barato, ele acaba trocando a Lorena pelo É George, verdade. não é verdade? É verdade. Então, assim, eu queria começar. Eu sei que, como você mesmo citou, né? Você teve o seu mês de dificuldade lá em março, assim por diante. Você teve uma queda de rendimento. Voltou? Você tá me vendo? Tô. Tá, é Deu que uma deu uma quedinha aqui travadinha. no meu. Então, você teve uma queda financeiramente de rendimento, mas, assim, e você cresceu e a gente sabe que durante essa caminhada não são só glórias, né? Cara, todos Sim. nós, eu, você, todos nós temos nossos próprios obstáculos. E eu queria começar a saber dos seus obstáculos. Você já citou aqui um pouco da sua dificuldade, mas o que antes de entrar no fisioterapeuta 10K, o que mais tirava o seu sono? O que você acha, na sua opinião, não existe certo e errado, é a sua opinião, o que você acha que mais te atrapalhava? Olha, eu acredito que eu tinha uma crença, e essa era a visão que eu tinha. Fisioterapeuta não ganha dinheiro. E foi isso que, a partir do curso, eu falei, eu vi que o problema não era a fisioterapia, mas sim era uma crença que eu tinha. Então, comecei a enxergar de outra forma. Na verdade, era o jeito que eu estava agindo, do jeito que eu estava não me valorizando. O problema é que eu fiquei muito tempo com valores abaixo, achando, na minha região, até que eu estava cobrando mais do que o normal, do que a maioria, né? Porque como eles trabalham muito com convênios, os valores são muito abaixo. Mas para mim eu estava achando que eu estava ainda dentro, mas na verdade não. Então, assim, eu ficava com aquela ideia, fisioterapia não dá dinheiro. Então foi isso que eu acabei vendo que não é bem assim, né? Por que Através você das pensava assim? O que aconteceu na sua vida que te fez pensar assim? Você lembra, assim, se você consegue lembrar de alguma situação que te fez assim, pô, fisioterapia não dá, não ganha dinheiro? Uma delas eu acredito que seja essas pessoas que chegam sempre pedindo desconto e acabam assim não dando valor no nosso tratamento. Quando você entra para trabalhar como fisioterapeuta, eu tenho de formação quase 15 anos. Mas quando você entra nesse mercado, as pessoas não te valorizam. E eu não fui trabalhar em nenhuma clínica para fazer um nome para as pessoas me conhecerem. Eu simplesmente meti a cara e fui. Então eu ia atendendo muito por indicação, mas logo em seguida eu peguei, né? Depois de mais ou menos uns 7 anos desse tipo de atendimento, mais pouco, eu abri a minha clínica. Então, assim, eu dei a cara a tapa mesmo. Só que a questão muito, eu acho que ficou muito defasado, muito ruim, foi a parte de não divulgar. De achar que era só o boca a boca que funciona e não é. Então, Você assim, se eu acreditava que o vivesse boca a só boca de ia resolver boca o a seu boca, problema? exatamente. A maioria dos meus pacientes era tudo boca a boca. Não era por propaganda, não era por marketing digital, não. Massa. Era E tudo boca assim, a boca. olha que situação legal. Vamos lá, vamos criar uma linha de raciocínio para essa galera pegar uma sacada, para eles conseguirem colocar em prática, né? Uhum. Você tinha uma crença, um pensamento, uma verdade absoluta na sua mente, nada de certo ou de errado, que fisioterapia não dava dinheiro. E eu arrisco dizer que muitos de nós tendemos a pensar assim no início, porque infelizmente tem muito fisioterapeuta que defende, levanta a bandeira dizendo que fisioterapia não dá dinheiro, É né? verdade. E aí vem um moleque de 28 anos, vem um George e fala assim, pô, é possível ganhar acima de 10 mil. Por quê? Eu ganho. E mais, além de eu ganhar acima de 10 mil, eu tenho ajudado outros fisioterapeutas a ganhar de 10 mil. Aí o fisioterapeuta pensa assim, pô, em quem eu acredito? Né? Em quem eu penso? E por que eu tô te colocando exatamente esse tipo de questionamento? Me conta se você chegou a pensar assim, pô, quem é esse moleque aí de 28 anos que tá me falando isso? Né? Mas Não, assim, qual é a atenção que eu quero chamar para vocês aqui? Cuidado de quem vocês estão pegando conselho. Por é quê? verdade. Se você pede um conselho de um fisioterapeuta que ganha R$ 1.000 por mês, nada de certo, nada de errado.
Mas se o fisioterapeuta ganha um salário mínimo, ele vai dizer que a fisioterapia dá dinheiro? É lógico que não. É verdade. Faz sentido. A maioria das pessoas que eu tinha contato, na verdade, bastante dos alunos que se formaram comigo não atuam mais na profissão. Foram para outro caminho. Faz Então, sentido. e Um aí, pouco. aí você vai e conversa com esses fisioterapeutas que nada de certo, nada de errado, decidiram atuar em outra profissão. Ele vai te dizer que ganha dinheiro? Não, ele vai falar que não ganha dinheiro. Lógico, foi a realidade dele, mas porque a realidade dele significa que a sua realidade tem que ser igual à realidade dele. Por que não pode ser diferente? A Lorena falou uma coisa aqui interessante. Ela dependia do boca a boca para conseguir os pacientes. Ela achava que os pacientes não valorizavam ela. E aí, a pergunta que eu faço agora, para você que pensa do mesmo jeito como a Lorena pensava, será que a culpa é do paciente que não valoriza a gente? Ou será que a culpa é de nós, fisioterapeutas, que não está sabendo oferecer e vender um tratamento irresistível ao ponto que o paciente pague? De quem é a culpa? Não é verdade? Será que a culpa é do concorrente que cobra super barato? Ou será que a culpa é nossa que não está se diferenciando do concorrente? Será que a culpa é do Crefito-Cofito, que deveria fiscalizar mais, na opinião de alguns fisioterapeutas? Ou será que a culpa é nossa que não está fazendo o suficiente para ganhar bem? De quem é a culpa? É verdade. Né? Qual é a sua opinião sobre isso? É verdade, é verdade, é real. Eu sempre arrumava alguma desculpa para fugir daquilo, assim, as pessoas sempre me perguntavam, eu falei, mas é porque é isso, o concorrente cobra muito barato, porque assim, quando eu abri a clínica, um concorrente mudou para o lado da minha clínica, e ele com convênio. Então, assim, as pessoas vinham para mim e falavam, por que você não põe convênio? E eu nunca consegui colocar convênio, mas eu acredito que, graças a Deus, eu não consegui. Hoje eu tenho uma visão diferente. Antes eu queria, porque eu achava que isso ia fazer diferença. Hoje eu já tenho outra visão. Eu vejo que eu não quero mais ir por esse caminho. E você botava a culpa, seja lá em quem for que você botava a culpa, por quê? É muito mais fácil transferir a responsabilidade. É muito mais fácil botar a culpa no outro, reclamar e desistir do que buscar uma solução. É muito mais fácil, é muito mais conveniente. Não é não? Você se sentia assim? A gente, né, no caso, eu falava, acho que para me confortar sabendo que eu estava errado, mas tudo bem, estava ali. E todo mundo me falava, Lorena, você tem um potencial de ganhar muito mais, o que você está fazendo? As pessoas diziam para mim, divulga, faz alguma coisa. Os meus próprios pacientes falavam isso. É bom que eles mesmo te davam a pista, né? Eles falavam para mim, você precisa divulgar, você precisa fazer isso, menina, você fica parada, e eu estacionado, totalmente, assim. Até a hora que eu vi a sua live, eu falei, eu preciso mudar. E aí eu falei, vamos lá. Criei coragem, entrei numa live ao vivo com você, falei, e aí eu fechei. Massa. E ainda não fiz tudo ainda que você ensina, viu? Ainda eu vou fazer, porque agora é rumo a ganhar. Tem uma coisa que eu digo lá para quem começou a me acompanhar há pouco tempo, é que todos nós, né? Isso serve para Lorena, serve para você que está me escutando. E velocidade é legal? Você ganhar rápido, começar a ganhar rápido? É legal, né? Afinal de contas, todo mundo quer crescer rápido. Mas eu acho que mais importante do que velocidade é você estar na direção correta. Não importa se você vai rápido, se você vai devagar. Se você estiver na direção correta, vai no seu tempo, vai na sua velocidade. Que nem a Lorena acabou de falar, né? Ainda não coloquei em prática tudo. Eu demorei para começar a colocar o passo a passo em prática. Mas na velocidade dela, ela foi colocando. E foi isso que permitiu ela ganhar acima de 10 mil reais por mês. Por quê? Se ela não tivesse colocado em prática e o resultado vinha, não vinha. Ia ser difícil. Mas eu quero puxar uma última sacada desse gancho, né? Pra gente partir para um outro tópico, Lorena. Que eu queria a sua opinião, tá bom? Você citou que os seus amigos, né, acabaram trocando de profissão, então assim, enfim, né, saíram da fisioterapia, alguns desistiram, e tá tudo bem, nada de certo, nada de errado, mas
quando eu ouço isso, eu gosto de fazer a seguinte reflexão para você que está me escutando aqui, para você fazer a seguinte reflexão aí. Seguinte, olha só como é importante você assumir essa responsabilidade, que se hoje você está com dificuldade, é você que tem que melhorar e não conselho, não é concorrente, não é paciente, e sim você que tem que melhorar. Veja bem, em qualquer profissão, seja no direito, na medicina, na engenharia, na própria fisioterapia, em qualquer profissão vai ter o profissional que ganha muito bem e o profissional que ganha muito pouco. Eu conheço médicos que ganham bem e que ganham pouco. Assim como eu conheço fisioterapeutas que ganham bem e que ganham pouco. E por que isso acontece? Porque em qualquer profissão, em qualquer venda de serviço ou produto, vai haver concorrentes. Vai haver concorrentes. E o que vai ser necessário, se você quiser realmente viver bem, seja de fisioterapia ou de qualquer outra profissão que você venha escolher futuramente, caso você desista, alguém desista, é que você vai ter que se diferenciar da concorrência. Porque é isso que faz o seu paciente parar de te comparar com o concorrente que cobra mais barato. Você vai ter que começar a divulgar. Por exemplo, a Lorena, os próprios pacientes falavam, divulga, Lorena, divulga, Lorena. Você vai ter que começar a divulgar, porque é isso que atrai novos pacientes. É isso que faz novas pessoas te conhecerem e compreenderem que você tem a capacidade de tratar a doença ou lesão dela. Se você não divulga, as pessoas não te conhecem. E você vai ter que aprender a vender, a mostrar que você realmente é a solução, né? Quer uma prova disso? É uma pergunta, tá, Lorena? Diga aí o que você sabe aí dos seus amigos. Nada de certo, nada de errado. Mas, assim, o fato de eles terem trocado de profissão, hoje eles estão muito bem de vida? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas, qual foi a realidade que teve aí? Você sabe me dizer? A fundo, não. Eu não tenho. Eu vejo assim mais por perfil de internet, Facebook, porque eu não tenho muito mais contato com eles. Mas, assim, a maioria, alguns estão casados, alguns estão fora do país, outros mudaram da físio, foram para odonto, viraram, né, cirurgião dentista. Então, assim, tem um leque, tem É, alguns que estão estacionados, mas são poucos que eu te falo que estão no mercado, estão sendo conhecidos na área da fisioterapia. é, Assim, alguns foram para a infelizmente. parte de lecionar, né, que estão lecionando, dando aula. Mas a maioria, assim, da faculdade realmente pararam. É uma realidade que, infelizmente, às vezes a gente tem que botar, a gente tem que pensar, né? Assim, nada de certo ou errado de existir, mas você tem que ter ciência disso. Por quê? Na outra profissão, você vai precisar aprender a se diferenciar, divulgar, vender e assim por diante. Tá bom? E assim, Lorena, diante dessas dificuldades de não conseguir paciente, de falta de valorização, como é que você se sentia como fisioterapeuta, como Lorena? Como era esse sentimento dentro de você? Eu acredito que, assim, um pouco de frustração, né? De você ver que, no caso de eu ver que, poxa, eu me esforço, trabalho tanto e não tem esse reconhecimento. Então, eu me sentia uma pessoa mais frustrada na profissão. Eu ficava tentando me impor que eu tinha valor, que eu sei porque eu sou formada, porque eu tenho 3 pós-graduações, porque eu estou sempre fazendo curso, me especializando. Mas os clientes, os pacientes, enfim, não querem saber disso. Eles querem saber, na verdade, do resultado, né? Então, assim, eu ficava muito botando o meu diploma, olha, mas eu só tentando explicar para eles o que eu tenho a oferecer, mas eles tanto faz, tanto fez. A não ser aqueles que passavam comigo mesmo, tinham resultado, melhorava, né, sarava, e indicava outras pessoas. Mas alguns você ficava lá, explicando, tentando dizer. E era aquele cliente que entra e sai, né? Parece que entra pelo ouvido, sai pelo outro e muitas das vezes ele não tá nem te dando muita atenção, né? E às vezes, assim, na minha opinião, não é nem por maldade, é porque realmente não é do interesse dele saber esse tipo de informação, né? Ele só quer, ó, uma coisa que os fisioterapeutas têm que cada vez ficar mais cientes é o seguinte, vê se você concorda comigo, quero saber a sua opinião, tá bom? Ó, o que acontece? Fazer pós-graduação, todo tipo de pós-graduação, né? Que você possivelmente queira fazer pós-graduação, curso de finais de semana, aprender novas técnicas.
comprar aparelhos, isso melhora a qualidade do tratamento. E isso é uma coisa que ano após ano você vai buscar melhorar a qualidade do tratamento. Só que o que acontece? Qualidade do tratamento gera resultado no paciente. Resultado gera fidelização do paciente. E é comum que a gente queira cada vez mais melhorar a qualidade do tratamento. Só que a gente só para na qualidade do tratamento. Aí como é que você vai fidelizar alguém que você não atende? Porque o que vai fazer o seu paciente pagar o tratamento para você, você crescer e ter paciência, assim por diante, é se diferenciar, divulgar e vender o tratamento. É verdade. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual foi essa ficha que caiu para você? Não, faz total. Depois que eu comecei a fazer mais divulgações, foram questões assim de 2 meses. Eu contratei, eu coloquei uma moça para me ajudar e, nossa, é fantástica para fazer a divulgação. E olha que ela nem seguiu o teu passo a passo. Jorge, é incrível. Ela não seguiu, assim, eu não entrei muito, né, no que você ali ensinou, mas assim, ensinando o que você fala, o que você ensina, vai ser mais fantástico ainda. Ela começou a divulgar para mim. Então, assim, eu tive em 2 meses de divulgação, eu cheguei a 18 mil reais, que eu nunca tinha conseguido. Então, assim, caraca, e só eu atendendo, não teve ninguém que me ajudou nisso, assim. Eu tenho, né, eu tenho uma parceria, tenho uma doutora que trabalha comigo, tudo, mas assim, em atendimentos meus, isso aí foi inédito. Então, assim, dá certo, funciona. Falou, se eu fosse mais regradinho, fazer certinho, então eu já tinha chegado a 10K, vai lá atrás, eu tenho quase certeza disso. E é bacana você dizer isso, porque o que acontece? Tem duas situações diferentes, né? Não sei se você passou por isso no passado, tá bom? E aí também fica à vontade para compartilhar sua experiência. O que acontece? Quando a gente está com dificuldades de conseguir paciente, é comum que a gente contrate empresas de marketing e publicidade. Só que o grande X da questão de contratar empresa de marketing e publicidade sem saber o que faz o paciente pagar o tratamento é que essas empresas de marketing e publicidade, eles não sabem, eles não entendem, porque eles não passaram por esse estudo, né, da faculdade, pós-graduação e assim por diante, eles não entendem da doença e lesão. Então, sem entender da doença e lesão e do que o paciente precisa, é muito difícil fazer o paciente pagar o tratamento. E para você delegar essa função, que nem a Lorena começou a delegar essa função, é importante, né, saber dizer para eles o que faz atrair o paciente, o que fala, como fala e assim por diante. Né? Foi então, o que eu assim, fiz com ela, Jorge. Ela estava comigo na clínica, ela estava ali. Então, tudo que ela ia divulgar, ela falava para mim. Como eu já tinha assistido algumas aulas, eu ia passando para ela. A questão dos vídeos que você faz muito, ensina, a gente deixou vários para fazer, mas eu acabei enrolando por vergonha e não fiz. Mas eu falava para ela, ela ia filmando, assim, porque ela, vamos fazer tudo conforme você ensinou. Mas, assim, então foi tudo na direção do que você ensinou, só que, assim, como eu expliquei, eu não vi todas as aulas ainda. É isso que eu tô sim. falando. Foi tão surpreendente que o pouco que eu vi do que você ensinou dá um super resultado. Agora, imagina juntando tudo. E aí, ó, é como a Lorena acabou de complementar, né? O dia que você, anota essa sacada, o dia que você for delegar essa função, que você for começar a, por exemplo, quando a Lorena começou, todo mundo começa sozinho, né? Todo mundo começa sozinho. E aí, quando tu vai começando a formar equipe, né? Quando você vai começando a crescer, você precisa mostrar, você precisa dizer para sua equipe o que funciona, o que faz o paciente pagar o tratamento. Por quê? Se você não orientar eles, eles não vão saber. E a gente viveu isso. Quer um exemplo, Lorena? Ó, quando a gente entrou na faculdade, a gente sabia tratar o paciente? A gente não sabia. O que aconteceu? Veio um professor ou uma professora e orientou. Lorena, George, ó, põe a mão desse jeito, pega desse jeito, faz desse jeito, assim, assado, cozido. Ele estava orientando a forma certa que funcionava para que o paciente tivesse a melhora da doença e lesão.
Quando a gente vai delegar, quando a gente vai começar a ter equipe, né? No caso da Lorena, que começou a ter uma pessoa que começou a ajudar ela na divulgação, você também tem que falar para essa pessoa que funciona. Por quê? Se você deixa de falar, você perde tempo e dinheiro. E você vê pouco ou nenhum resultado. É verdade. Entende? Então, assim, obrigado pela sua colocação, Lorena. E aí, o que mais na sua opinião, foi uma... Como é que eu posso te dizer? Foi uma sacada que possa... Sei lá, que foi fundamental. Que você acha que foi fundamental para você crescer, né? Sair de R$ 1.500 e crescendo até chegar nos seus 10 mil. O fato de não contar o valor quando a pessoa liga, não contar o preço da sessão. Isso daí é uma... Olha que E legal. cobrar a avaliação. Eu acabei de Daí fazer uma postagem. Foi Me conta exatamente. mais. E as pessoas sempre, quando ligavam para mim perguntando, eles já perguntam de cara o preço. E eu comecei a parar de fazer isso. Então, as pessoas começam a ter mais interesse, né? E você pergunta da lesão, pergunta como é que ela tá. Fala, ó, precisa passar por avaliação. Antes eu passava o preço, a pessoa simplesmente, ah, tá, desligava e tchau. Mas agora eles falam, nossa, bacana, a gente, obrigada, você tá querendo saber mais a fundo. Eles ficam mais gratos, porque eles veem que a gente está interessado em ajudar. Então, isso daí me ajudou muito. Questão de não passar valor, assim, no primeiro contato e cobrar por avaliação, que era uma coisa que eu não cobrava. Uma delas era na parte de... A parte de estética ainda eu tenho um pouco de trabalho em cobrar isso, viu? Mas a parte de acupuntura, fisioterapia, eles já estão bem já acostumando É com porque essa o questão. paciente ele tem um conceito prévio, né? Ele tem nada de certo, nada de errado, mas ele tem um pré-conceito, ele tem um conceito prévio que você não tem que fazer a avaliação, né? E aí é uma coisa que a gente vai colocando aos pouquinhos. Não adianta também empurrar a goela abaixo, mas a gente vai colocando aos pouquinhos que eles vão aderindo, né? Mas assim, legal você dizer aí essa questão do preço, se não passar o preço. Para quem quiser saber mais sobre isso, ó, fiz uma postagem da Agorinha sobre isso, tá bom? Você dá uma olhada no final dessa live. No workshop gratuito eu falo sobre isso, inclusive no roteiro em PDF que eu estou disponibilizando com material complementar, eu te listo ali 20 ou mais erros fatais, e um desses erros é esse que a Lorena falou, justamente para você ter a oportunidade de corrigir, tá bom? E assim, Lorena, você chegou aos seus R$ 10 mil no mês, né? Eu fiquei meio confuso. Você chegou aos 10, aí você falou 18. Me explica um pouco melhor esse seu resultado. É que assim, não, os 18 foram em 2 meses, né? Até eu Ah, chegar nos juntando. 10, em 2 meses eu cheguei a 18. Então, assim, eu fui batendo. Primeiro a minha meta que eu queria era 8, depois foi para 10. Então aí Ah, foi entendi. juntando, entendeu? Entendi. No seu crescimento. Ó, só Meu pra não crescimento. ficar. Só para ficar mais claro para eles, tá, Lorena? Para quem tá nos escutando agora. É porque, assim, pensando assim, pô, em 2 meses ela fez 18, parece que você tá só 2 meses no fisioterapeuta 10K, né? Então, assim, só para ficar Não. claro para vocês, a Lorena disse aqui no início da live, ó, eu entrei em fisioterapeuta 10K, acho que foi em março, não foi em março, né? E aí ela foi colocando. Foi março, você lembra o mês? Acho que, não, acho que foi em maio, alguma coisa assim. Acho que foi em maio. No primeiro semestre de 2020, né? Uhum. Quando ela estava lá ganhando os seus 1.500 em média. E mês após mês ela foi colocando o passo a passo em prática, crescendo gradativamente, tá bom, família? Não é assim mágica da noite pro dia. Pode acontecer? Lógico, pode acontecer. Eu vou trazer aqui a Geni, eu acho que é quarta-feira, que em 3 ou 4 meses, por aí, vamos supor 4 meses, bora errar por cima, né? Vai, em 5 meses, ela pulou de 4 mil para 13 mil. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas lembra, vai na sua velocidade, vai no seu tempo e assim por diante. Então, juntando os 2 meses, né? Esses 2 últimos meses que deu 18. É isso que eu entendi Foi, agora. Como é que foi. você se sentiu com isso, Lorena? Me conta. Eu me senti ótima, né? Eu me senti, putz, cara. E agora eu quero chegar nos 12. Eu falo, agora eu quero chegar nos 12, depois dos 14 e por aí vai. Eu Porque costumo se dizer eu que é só o cheguei a começo. 10, o Jorge fala assim, se eu cheguei aos 10, eu chego aos 20. Se eu chegar aos 20, eu chego aos 30 e por aí vai. Então, assim, a minha meta agora é falar, não quero dar o passo maior que a perna.
né? Eu falo que é que nem quem quer perder peso, quer perder 50 quilos de uma vez. Não, vai fazendo aos poucos que você chega. Só vai se dedicando. E eu creio que, né, se eu vou focar assim e vou chegar. Depois eu vou te contar. Conte, eu quero voltar. A próxima live que a gente voltar a fazer aqui, né? Não sei quando é que vai ser, mas a próxima live que a gente voltar a fazer aqui, eu quero que você volte já falando que você tá ganhando pelo menos uns 15. Por quê? Por que eu tô dizendo isso? Porque 10 é só o começo, tá, família? 10 é só o começo. O que acontece? Eu costumo brincar, né? Me diz se você teve essa sensação. É a sensação que eu tenho, por isso que eu explico isso. É a sensação que eu tenho. O fato de você crescer na fisioterapia e ganhar 10 mil reais por mês é legal? É legal. É ótimo? É ótimo. Sim, é maravilhoso. Só que, depois que você chega aos 10, isso vira tipo um jogo de videogame. Você quer mais. E É aí, dos verdade. 10, você quer chegar nos 15. Dos 15, você quer chegar nos 20. Dos 20, você quer crescer mais ainda. Né? Então, assim, eu me sinto assim. Como é que você sentiu? A sua É opinião? verdade. Vai colocando uma meta, né, para traçar. Então, assim, antes eu não tinha meta de nada, eu não tinha meta. Ah, olha, a minha cabeça era, tendo dinheiro para pagar as contas, tá bom. Essa era a minha crença. Então, depois de chegar aos 10, e caraca, você chegar, você tem um dinheiro. É lógico, a gente tem conta para pagar? Tem, mas, meu, você saber que você tá com o dinheiro ali, se quiser investir, você investe, você. Isso é demais. E eu comecei a investir, assim, em mais conhecimento, em estudar. E 2021 aí, se Deus quiser, vai ser um ano mais de vitória ainda. E eu acho, a minha opinião, tá? Eu acho que vai ser um ano muito bom para nós fisioterapeutas, melhor do que já foi em 2020. Eu sei que teve muita gente que passou dificuldade, né, em 2020, mas assim, do mesmo jeito como teve gente que passou dificuldade, foi um ano de muito crescimento para outros fisioterapeutas. Então, assim, aquele negócio que a gente conversou durante a live, é você pegar e assumir em buscar uma solução. Porque obstáculo, ó, obstáculo. De que cidade você é, Lorena? Nem te perguntei. Eu sou de Hortolândia, São Paulo. Hortolândia é interior? Interior de São Paulo. É interior. Você Inclusive, você sabe inclusive quantos no meio habitantes da tem aí? live. Ah, me pegou. É uma cidade que está crescendo muito, viu? Tem É. mais de, acho que mais de 100 mil, 200 mil, está crescendo muito. Legal, Então, legal. assim, Então é uma e cidade eu, de médio porte, né? ela é uma cidade que tem muitas empresas, e muita gente de fora para trabalhar aqui. E não para de crescer. Então, Legal. assim, Então, assim, só para concluir a questão do obstáculo. A pandemia, né? Enfim, o que aconteceu na minha cidade, no da Lorena, na sua, que está do outro lado, em todas as cidades aconteceu. Então, o obstáculo ocorreu para todo mundo. Porque alguns cresceram e outros não. Porque a Lorena estava tendo dificuldade no início e depois começou a ter uma solução, começou a crescer? Porque no início ela estava diante do obstáculo, né? Não sei se ela estava buscando a solução ou não. Acho que estava, porque afinal de contas começou a aplicar o passo a passo do fisioterapeuta 10K. Mas assim, tem gente que fica ali na frente do obstáculo e não busca a solução. Não começa a se diferenciar, divulgar e vender o tratamento, né? Então, assim, o obstáculo ele acontece para todo mundo, tá bom? Então, Lorena, quero te parabenizar obrigada. pelo seu crescimento. E quero te perguntar se você quer compartilhar alguma sacada a mais com essa galera que você acha assim, pô, isso aqui é uma coisa que eu tenho que dizer para eles, para a gente ir se caminhando para o nosso encerramento do nosso bate-papo, né? Então, assim, que você acha que. O que você, Lorena, hoje chegou aos 10 mil? O que você diria para você quando você estava ganhando 1.500? O que você diria assim, Lorena, faz isso, ou faz aquilo? Ou, sei lá, o que você diria? Qual é o pensamento? Seria a questão de divulgação, de autoridade. Aparecer e mostrar autoridade. Eu falo, eu tenho que melhorar muito essa questão de aparecer, de dar a cara assim em vídeos que eu falo, eu tenho muita vergonha. Inclusive, eu falei isso pra você. Mas é autoridade, que é apenas um vídeo que eu fiz dando uma dica de protetor solar. Foi uma coisa assim, não foi, foi na parte de fisiodermato.
As pessoas começaram a me procurar, você tem ele aqui para comprar? Então, assim, foi um vídeo que eu fiz. Então, quanto mais você aparecer nas redes, aparecer, divulgar, mais você vai gerar conexão e autoridade. Isso aí foi uma sacada que eu falei, funciona. Funciona, funciona. E o que às vezes parece ridículo não é. Porque as pessoas assistem. Elas assistem mesmo. E o legal é que você citou a questão da vergonha, né? Me conta um pouco mais, porque eu tenho certeza que das pessoas que estão assistindo aqui, tem muitas pessoas que param na vergonha, que ficam com medo. Me conta um pouco mais sobre essa sua vergonha. Se ela te atrapalha, se ela não te atrapalha. Muito. Me explica um pouco mais, assim. Atrapalha muito. Atrapalha muito, porque se eu tivesse fazendo mais vídeos, divulgando mais, aparecendo mais, inclusive a doutora que trabalha comigo, ela apareceu aí na live, ela mandou mensagem aí, a doutora Mariane, e a gente tem uma live para fazer juntas e falou comigo e eu estou só enrolando para fazer essa live. E você, na verdade, se foi muito assim, né? Vai, vamos, Ó, vamos. doutora E Mariane, foi. cobra a Lorena ao vivo aqui. Ela mandou mensagem ao vivo aqui. Então, assim, se eu começar a me aparecer mais, a mostrar a minha cara, quem é a Lorena? Porque muitas pessoas não me conhecem em Hortolândia. Tem pessoas que falam, nossa, eu já ouvi falar, eu tenho doutores, cirurgiões plásticos, sabe, tipo, me conhece, sabe, é a Lorena, mas não me conhece. Então, eu falo, se eu der mais a cara e mostrar, ó, eu sou Lorena, eu creio que vai. Melhorar É só o ainda começo. mais. É só o É, começo. e eu te perguntei isso porque, ó, você que tá do outro lado e tem vergonha também, tá tudo bem. Se você parar e analisar, todo mundo tem vergonha. E em todas as etapas da vida, a gente teve medo. É normal sentir medo. Você acha que até hoje eu não sinto medo? Que eu não tenho um friozinho na barriga? Claro que eu tenho medo. Claro que eu tenho vergonha às vezes. Só que o que acontece? A vergonha é tipo a felicidade e a raiva. Eu tenho certeza que teve algum dia que você estava feliz da vida e no outro dia você acordou bravo, você não sabe nem o motivo. Por quê? Sentimento tem início, meio e fim. E vergonha é sentimento. Medo é sentimento. E tem início, meio e fim. E tá tudo bem sentir vergonha. Tá tudo bem sentir medo. Só que lembre-se que o seu resultado de crescimento, ele tá logo depois dessa vergonha. Tá logo depois desse medo. É E verdade. no início, por exemplo, quando a gente se formou, você se formou, eu tenho certeza que você estava com medo no primeiro atendimento. Isso se você não estava com umas pernas bambas e não foi direto pro banheiro. De tão nervoso você estava. Só que hoje você atende com tanta naturalidade, por quê? Você foi lá, atendeu seu paciente com medo mesmo, com vergonha mesmo, e aí você gerou resultado, com o resultado você teve confiança, e hoje a vergonha na hora de atender é que nem Zeca Pagodinho. Nunca vi nem ouviu o seu uso falar, ou já melhorou bastante. Não é verdade? Então o seu crescimento na fisioterapia é a mesma coisa. Você estava com medo quando você fez seu primeiro atendimento, Lorena? Olha, como o estágio prepara muito, né? Eu acredito que mais no estágio, assim. No estágio eu tinha. É que ele é preparatório, né? Chega uma hora que você começa a atender. Mas eu Torna tive casos natural, assim. né? Natural. Só quando fugia um pouco, assim, pegavam casos mais sérios, né? Aí realmente a gente, né, treme mesmo, porque é algo novo. Mas eu É, falo, é importante desafios, né? Quando vem uma coisa muito a mesma para o tipo de paciente, aquela questão de procurar um nicho, né, e o subnicho. Mas a princípio, quando você é recém-formado, você atende tudo, né? O que vier, eu tô atendendo. você está aceitando, né? Então, eu falava, era veja multiuso, faz tudo. Era mais ou menos isso. Mas então, assim, a princípio, você realmente tem medo de fazer, medo de dar cara a tapa, mas vai na fé e foi. Então a confiança ela vem com o tempo. E ó, se você tem vergonha, lembre-se que divulgação online, ela é um meio, ela não é um fim. O que eu quero te dizer com isso? A divulgação online, ou seja, usando as redes sociais, é um meio para você conseguir pacientes. Mas não é um único meio. Existe a divulgação offline,
que é sem usar as redes sociais. E se você tem muita vergonha ao ponto de não estar nem conseguindo fazer uma divulgação online, inicialmente, tá tudo bem. Começa pela offline. Começa usando a divulgação sem usar as redes sociais. E com o tempo, você vai entrando no mundo online e assim por diante, com calma, no seu tempo, na sua velocidade. Mas não espera o medo, vencer a vergonha para começar. Porque o dia perfeito não vai chegar. Não existe o dia perfeito. É verdade. Tem que começar agora. Massa? Vai com vergonha mesmo. Vai com vergonha mesmo. Passa. Faz parte, né? Ó, se você... Ó, eu costumo brincar, eu costumo brincar o seguinte. Se o paciente particular não tá com você, ele tá com outro fisioterapeuta. Né? Porque assim, eu não sei você, Lorena, mas todo dia tem novos pacientes e aumenta os casos de dor de coluna. Todo dia aumenta e tem novos casos de pessoas que estão com baixa autoestima, que é mais para a parte da estética. Todo dia tem novos casos de pessoas com falta de ar, que é mais respiratória. Ou seja, as pessoas precisam de tratamento. Ela só precisa descobrir você. Que foi o que a Lorena falou durante a live. Descobrir que você é a solução. Descobrir que você é a solução. Isso aí. Então, Lorena, se você quiser deixar uma mensagem final para essa galera, fica bem à vontade. A gente vai chegando quase 1 hora de live aqui. Passou rápido o nosso bate-papo, na minha opinião. Fica à vontade para deixar uma mensagem final, se você quiser. Senão, daqui a pouco eu agradeço aqui você, as suas sacadas. O nosso bate-papo foi maravilhoso. Primeiro, é confiar, né? Perder esse medo, a insegurança. E seguir o passo a passo, seguir o passo a passo, porque o Jorge, né, ele deixa tudo isso pronto para quem não sabe o começo, como fazer. O Jorge, ele deixa tudo mastigadinho, então fica muito mais fácil para a gente seguir, né? Então, é só seguir. Eu falo, é só seguir que dá certo. Eu só tenho que agradecer, Jorge, brigadão, gratidão mesmo. Eu que agradeço a confiança. Sabe? Então, assim, para mim, só o fato de tomar a iniciativa de fazer isso, né, essa mentoria, só o fato de fazer isso, para mim, já foi eu já saí da minha zona de conforto para fazer isso. Então, assim, eu falei, não, porque eu quero, eu tenho que permitir essa mudança, eu preciso sair de onde eu tô, eu preciso chegar onde eu tenho que chegar, porque eu sou muito mais capaz, assim. Então, assim, foi só aquele abertura dos olhos, digamos assim, de putz, dá super certo, eu agradeço que o pessoal aí que tá com dúvida em questões de como se divulgar, o Jorge tá aí, o Jorge ajuda, ele tem sacadas ótimas, ele manda pra gente, vídeo, áudio, né, Jorge? E tá sempre à disposição para tirar dúvida, então, assim, é só se arriscar. Eu falo, a gente precisa dar o primeiro passo para... Já ia falar isso. Mudança. Tem o primeiro passo. Eu já ia falar isso no seguinte quesito. Você que está aqui nos escutando, que está fazendo o workshop, eu estou levando a informação para você. Estou te falando o que você tem que fazer. Só que se você pegar esse conhecimento, essa experiência prática e não fizer nada, o resultado vem? Não vem. Você tem que colocar em prática. O primeiro passo é você que tem que dar. Você dá o primeiro passo. O segundo passo já deixa comigo. Por quê? A gente já vai junto. Não só comigo. Com a Lorena, com os outros fisioterapeutas que estão ganhando 10K, que estão ganhando 15, 20, que estão crescendo. Por isso que eu falo família do fisioterapeuta 10K, porque eu acredito muito no poder do grupo. Né? Por exemplo, assim, como a Lorena falou, às vezes eu compartilho uma sacada lá, mas eu não sou o único a compartilhar a sacada. Eu aprendo muito com os outros fisioterapeutas também. Então, o poder do grupo é muito bom. Né? É que nem a gente conversou durante a live aqui. Pô, você está ouvindo de quem que fisioterapia não dá dinheiro? Se você está ouvindo do fisioterapeuta que ganha R$1.000, é lógico que não vai dar dinheiro.
Mas se você começa a ouvir sacadas de fisioterapeutas que ganham ou estão caminhando, crescendo para ganhar acima de 10 mil, que estão ganhando 10, 15, 20, assim por diante, é lógico que o resultado começa a vir. Porque você começa a fazer do modo certo. Né? Então, assim, o primeiro passo é você que tem que dar. E colocar em prática. Então, Lorena, se você quiser finalizar com a sua opinião, depois eu quero te agradecer. Olha, bom, opinião que a dica eu já falei, gente, funciona. Jorge tá aí. Se eu soubesse do Jorge há mais tempo, tinha ido atrás antes. Porque funciona. Seguindo certinho, fazendo correto, funciona. E a gente acaba abrindo um leque e enxergando muito mais longe que a gente é capaz. E Massa. não fica nesse mundinho vendo concorrentes. Não, a gente olha para frente e rumo à nossa meta, que é os 10K. E quando chega nos 10, aí vem os 20, né? E aí, depois dos 20, um passo de cada vez. Então, Lorena, Exatamente. muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. Foi maravilhoso. Quero te agradecer em nome de todo mundo que está aqui. Para mim, foram sacadas geniais. A da crença que não dá dinheiro foi ótimo. Parabéns por essa chave ter virado em você. Isso é uma coisa comum entre nós fisioterapeutas, mas virou, graças a Deus que virou. Espero para você que esteja nos escutando e que não demore para virar isso para você, que seja o mais rápido possível para você também conquistar os seus resultados. Tá bom? Eu vou dar um recado final aqui para eles do workshop, mas em nome de todo mundo quero te agradecer de coração. Tá bom? Gratidão, Deus abençoe. Obrigadão por tudo, viu, Jorge? Eu que agradeço. Lembre-se, ó, o resultado, eu posso ter dado uma motivação para você, mas ele é mérito seu. Foi você que colocou em prática. Foi você que fez o que tinha que ser feito. Tá bom? É mérito seu. Beijo no coração. Tchau, tchau. E rumo aos 15 e 20 depois, tá bom? Tchau, tchau. Pode deixar.